Muito bem, meus irmãos. Graça e paz. Espero que todos estejam bem confortáveis. Agora são 20 horas e 25 minutos. É isso mesmo? O meu relógio está redondo o seu daí, que arredonda o meu daqui. Vamos começar aqui, porque o pastor Guilherme, pela manhã, prometeu que 9 horas acabaria. E eu disse que era fake news. Então, ninguém vai me acusar, porque foi uma promessa que o pastor Guilherme fez. Não fui eu que fiz essa promessa. Mas nós estamos, desde de manhã, trabalhando esse tema aqui. Não vai deixar saudade. Não vai deixar saudade. Eu sei que talvez você veio aqui neste último encontro nosso de 2023, porque logo vai romper 2024, e você veio pensando em uma palavra de encorajamento, em uma palavra de força, em um último coach do ano, para animar você para fazer a sua lista de coisas que você provavelmente não realizará em 2024, não é? Porque nós somos especialistas no quê? Em listas. Em listas. Eu não sei você, mas eu sou especialista em listas. E as minhas listas, né? A maioria das coisas que eu coloco lá, às vezes eu não cumpro. Às vezes eu não cumpro. Todo ano, por exemplo, eu olho e falo assim, poxa, seria legal se eu desse uma emagrecidinha aqui, uns 10 quilinhos. 10 quilos. Nada assim impossível. Mas eu começo até bem. Porque, dia 1º vai ser segunda-feira. Então, segunda-feira é o dia mundial do quê? De você começar a dieta. Então, dia 1º, olha só, Deus juntou as coisas aqui. Deus juntou as coisas, né? Você faz as promessas hoje, segunda-feira você já pode começar já a executar o seu plano infalível. O seu plano infalível. E você começa muito bem. Muito bem. Só que, no decorrer do ano, no decorrer dos dias, no decorrer dos meses, das semanas, parece que algo vai esmorecendo no nosso coração. Sabe? Eu não sei se você gosta de futebol, mas eu gosto. Eu gosto muito de futebol. Não parece, mas eu gosto. Eu não falo muito porque eu gosto tanto de futebol que eu não falo muito porque, assim, não quero dar mau testemunho, né? Porque eu gosto de futebol. Por exemplo, eu torço para o melhor time do interior do Brasil. Eu torço para o Guarani Futebol Clube de Campinas. O único time do interior a ser campeão brasileiro em cima daquele time verde e branco da capital, que imita as nossas cores. Do Guarani, logicamente. Uma cópia malfadada, conhecida como Palmeiras, por aí. E este ano o Guarani disputou a Série B. É muito tempo disputando a Série B, mas esse ano ele disputou a Série B. E, gente, durante bons meses, os torcedores do Guarani pensaram, o Guarani vai subir. Nós vamos chegar na Série A. Nós vamos entrar na terra prometida do futebol brasileiro. Mas eu não sei por que cargas d'água. Na reta final, com a mão no acesso, sabe a mão no acesso? A mão na taça. Mão na taça, igual o torcedor do Botafogo, mão na taça. O time esmoreceu. Uma derrota atrás da outra. Faltavam 7 jogos. Olha só, falei para vocês que eu gosto de futebol. Faltavam 7 jogos. 7 jogos. Empate, derrota, empate, derrota. Derrota em casa, não! Derrota para o último time da tabela. O time já tinha caído. Perdeu. Não sei o que aconteceu. O time esmoreceu. Perdeu o brilho. E isso acontece muitas vezes com a gente, com os nossos planos, com os nossos sonhos. Nós começamos muito bem, nós começamos correndo, parecemos aquele
o Bolt, sabe o corredor, o Bolt? Corre muito bem. Só que tem um problema. A vida, planos e projetos, não é uma corrida de 100 metros rasos. Ela é uma maratona. Ela é um campeonato. E para você se dar bem neste campeonato, você não pode desanimar. Então, hoje pela manhã, eu comecei essa reflexão que eu pretendo terminar agora à noite com a seguinte poesia, do Manoel de Barros. Eu tive uma namorada que via errado. O que ela via não era uma garça na beira do rio. O que ela via era um rio na beira de uma garça. Ela despraticava as normas. A forma com que a namorada do poeta via as coisas era de maneira diferente. Ela não respeitava as normas. Ao invés dela ver uma garça na beira do rio, ela via um rio na beira da garça. E eu gostei desse negócio, de desrespeitar ou de despraticar as normas, porque isso tem um fundo teológico. Um fundo teológico, porque aqueles que creem, aqueles que andam pela fé, eles desrespeitam ou despraticam as normas. Por exemplo, nós vivemos num mundo materialista científico. É verdade ou não é? Nós vivemos num mundo materialista científico. A nossa cultura é materialista científica. Ou seja, nós cremos no material, no sólido, naquilo que nós podemos tocar, e nós cremos, perceba a incoerência, nós cremos no quê? Naquilo que a ciência pode provar. Nós cremos nisso. E às vezes nós cremos naquilo que a ciência não pode provar também. Mas isso é uma outra história para um outro momento. No entanto, aqueles que vivem pela fé, eles rompem a barreira do material e da ciência. Por quê? Porque o autor bíblico, o autor das Sagradas Escrituras, ele vai dizer que o justo, ele vive pelo quê? Pela fé. E o autor bíblico vai dizer que a fé é a certeza das coisas que você não vê. É a certeza das coisas que você não vê. Perceba, existe um jogo aqui, uma tensão no texto bíblico. Como é que, num mundo materialista científico, que as certezas precisam ser visíveis, não é assim? As nossas certezas, no nosso mundo, na nossa cultura, elas são visíveis. Mas a Bíblia está dizendo completamente o oposto. Ela está dizendo, olha, se você de fato é alguém que vive pela fé, as suas certezas estão nas coisas que você não vê, mas você crê. Você não vê, mas você crê. Então, quando nós começamos a nossa reflexão no texto, que é esse o texto que nós lemos pela manhã, 2 Coríntios capítulo 4, versos de 16 a 18, que diz o seguinte: por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E o primeiro princípio que a gente tirou hoje pela manhã foi esse. Para despraticar as normas, mantenha firme o seu coração. E o texto bíblico diz, por isso não desanimemos. E nós percebemos que Paulo, dentro do capítulo 4 de 2 Coríntios, ele vai falar três vezes para a igreja de Corinto. Vocês não devem desanimar. Não desanimem.
E se você quiser saber o que eu falei pela manhã, você precisa ir lá no nosso podcast, porque eu não vou repetir. Agora pela noite. Porque foi cerca aí de 40 minutos. As más línguas dizem 45. Eu contei 40. Mas eu gostaria de falar com vocês, olhando para esse texto, mais dois princípios. Mais dois princípios. Então, o primeiro princípio está aqui. Se você quer romper, olha agora o nosso coach gospel aqui. Se você quer romper em vitória em 2024, não perca o seu coração. Não perca o seu coração. E como você não perde o seu coração? Guardando o seu coração. E como você guarda o seu coração? Confiando em Cristo Jesus. É basicamente isso que nós trabalhamos pela manhã. Então você não desanima. Por quê? Por que você não desanima? Porque o seu coração está guardado em Cristo. Por que você desanima? É pelas suas forças, é pelas suas atitudes, é pela sua capacidade? De maneira nenhuma, porque nós não temos forças, capacidades, nós não temos absolutamente nada que nos dê esse tipo de atributo. Nós vamos desanimar. Nós vamos desanimar. No entanto, se o nosso coração estiver guardado em Cristo Jesus, nós não desanimamos. O nosso coração é reabastecido com a esperança que existe em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Continuamos, então, a pensar nessa realidade. Então, o segundo ponto seria esse. Para despraticar as normas, troque as lentes dos seus óculos. Troque as lentes dos seus óculos. Eu não sei se você já teve a experiência de andar com óculos sujo, riscado. Eu uso óculos. Vocês não me veem de óculos porque eu odeio usar óculos. Então, de maneira rebelde, a indicação do meu oftalmo, eu uso direto lente de contato. O meu oftalmo, toda vez que eu vou, uma vez por ano, vou nele, ele fala, é meu amigo. Ele fala, e aí, Wellington, tudo bem? Você está seguindo as minhas recomendações? Eu, como um bom crente, digo, não estou seguindo. Não vou mentir para ele, não estou seguindo. Você usa lente quanto tempo do dia? Eu uso o dia todo. Só não durmo com a lente. Daí ele me dá um sermãozinho, me passa a prescrição e eu vou embora e a gente se dá tchau, até o ano que vem, doutor, se Deus quiser. Mas se você já teve a experiência, como eu já tive, de andar com óculos sujo e riscado, você percebe que é muito difícil. Principalmente quando o óculos engordura. Nossa, quando o óculos engordura, gente, meu Deus do céu. É ou não é a gente que usa óculos? É uma dificuldade para você desengordurar aquele bicho. Então, tudo fica turvo. Pior que você não usar os seus óculos é você tentar viver a vida sem eles, sem as lentes corretas. Eu, durante um período na minha infância, acho que eu estava na primeira série, e eu estava com dificuldade na escrita, e os meus pais não sabiam o porquê, até que uma professora falou assim, não, leva ele numa oftalmo, e era exatamente isso. Eu sentava no meio da sala, e eu não conseguia enxergar direito a lousa. Aí tinha uma dificuldade. Uma das coisas mais importantes que você precisa ter é uma visão ajustada da sua história. Uma visão ajustada da sua história. E o texto bíblico então diz o seguinte: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Porque os nossos sofrimentos leves e momentâneos produz em nós. Perceba, existe um trabalho desse sofrimento na nossa vida. Estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Perceba uma coisa. O texto bíblico vai dizer que os sofrimentos são leves e momentâneos. O sofrimento, na ótica do apóstolo Paulo, e é uma pessoa que sofreu. Ele não está falando
de alguém que não passou pela dificuldade. Paulo não é uma pessoa que não passou pela fornalha. O apóstolo Paulo passou pela fornalha. Então, o testemunho que nós temos aqui na nossa tela não é de um homem que teve uma vida mansa. E está falando de experiências que ele não teve. Ele está falando de experiências que ele viveu na sua própria carne, na sua própria pele. E ele está dizendo o seguinte: queridos amigos, todo o nosso sofrimento na história, ele é leve e momentâneo. Eu sei, se você está passando por um momento de dificuldade hoje, você acha que isso nunca vai acabar. Você acha que isso nunca vai acabar. Se existe uma crise financeira, se existe uma crise relacional, se existe um desconforto em relação a algum exame que ainda não foi concluído, parece que aquilo não vai acabar e você está passando por isso e você tem essa impressão, parece que eu não saio desse turbilhão. Você está como o salmista, quando ele diz que as ondas dos mares passaram por cima dele. Uma vez eu fui na praia, sabe, garoto do interior que nunca foi no mar, foi a primeira vez. Praia da Trindade, no comecinho ali do Rio de Janeiro. E daí eu vi aquele mar. E a primeira coisa que quando você vê o mar, quando você tem aí, você volta dos 12 anos de idade, você quer fazer o quê? O que você quer fazer? Entrar no mar. E daí eu saí correndo, me desvencilhei dos meus pais e dos responsáveis por mim e saí correndo em direção ao mar. E quando eu cheguei no mar, eu tomei um caixote. Uma onda me pegou. Mas eu não sei se você já tomou um caixote no mar. Porque o caixote vem por cima e por baixo. Você toma uma rasteira da onda. Então você toma um direto e depois você toma uma rasteira. É como se você estivesse lutando um MMA com o mar e você não consegue sair daquele negócio. Porque toda vez vem uma onda. É uma onda atrás da outra. O salmista está passando por esse quando ele fala, olha, as ondas do mar estão passando por cima de mim. E talvez você esteja passando por essa situação na sua vida hoje. Mas o apóstolo Paulo tem uma palavra de esperança para você. E a palavra de esperança é: o seu sofrimento é momentâneo. Mas como que Paulo diz isso para a gente? Perceba, ele vai fazer aquilo que nós chamamos de contraste dentro da teologia. Ele vai falar, olha, o sofrimento ele é leve e momentâneo, porém a glória é pesada e eterna. O sofrimento é leve e momentâneo, mas a glória, ela é pesada e eterna. Você tem um sofrimento leve e momentâneo, mas a glória é pesada e eterna. Por que Paulo está dizendo isso? Porque na cabeça do apóstolo Paulo, você vai passar mais tempo da sua existência na eternidade. O apóstolo Paulo, ele está pensando no autor de Eclesiastes, no autor dos livros de sabedoria. Eu não sei se você já teve a experiência de ler os livros de sabedoria das Sagradas Escrituras. O livro de sabedoria das Sagradas Escrituras diz o seguinte, que a vida é como a relva do campo. Que pela manhã ela é o quê? Verdejante, mas à tarde, por causa do sol, do castigo do sol, ela se esvai. O autor de Eclesiastes está dizendo o seguinte, a sua vida é momentânea. Uma outra imagem que os autores de sabedoria usam para a vida é que ela é como se fosse uma neblina. Neblina.
aquele dia frio de inverno que você tem que sair cedo, as ruas estão tomadas pela neblina. Mas basta o sol surgir, a neblina se dissipa. Ela é momentânea. Então o apóstolo Paulo está pedindo para você e para mim reajustarmos a forma com que a gente enxerga as nossas vidas, a nossa existência. O tempo que você está vivendo aqui e agora, este momento da história, é momentâneo. É momentâneo. Ele vai passar e vai acabar. Tanto é verdade que o autor de Eclesiastes, no capítulo de número 3, ele vai dizer, é melhor você ir à casa de luto do que ir na casa da festa. Por que que o autor de Eclesiastes, Salomão, o homem mais sábio que já pisou na face da terra, diz isso, que é melhor você ir à casa de luto do que à casa da festa? Porque a morte, ela é uma realidade que ninguém pode evitar. A morte é a última realidade de todos nós nessa vida. É uma experiência que, por mais que você tente evitar, você não consegue. Você não consegue. Nós tentamos. Nós tentamos com a medicina, nós tentamos com os remédios, nós tentamos até mesmo esconder a nossa idade com cirurgia plástica, não é verdade? A gente tenta, dar uma recalchutada aqui no rosto para você não parecer a idade que você tem, para você se sentir mais novo. Mas deixa eu te dizer uma realidade. Isso não muda o seu tempo. Isso não muda o seu tempo. A verdade é que você precisa ajustar as suas expectativas, ajustar a sua lente, enxergar de forma real aonde você, na sua existência, vai passar mais tempo. Mais tempo. Nos evangelhos, Jesus diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Sabe o que me choca nas listas que eu ouço dos crentes? Nessas listas que você já fez ou que você vai fazer, no seu diário, no seu caderno, não sei onde você, no seu smartphone, talvez você fez a sua lista, o que me choca é que a maioria dos seus planos, dos seus desejos, estão relacionados a essa realidade e não à eternidade. E daí o Evangelho vai dizer para você o seguinte, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Uma vez eu estava conversando com um pai. O pai de jovens bem-sucedidos. Na igreja que eu pastoreava anteriormente. E ele falava o seguinte. Ele falava, pastor, eu dei aos meus filhos a melhor educação que o dinheiro pode pagar. Eu dei os melhores colégios. Eu dei os melhores cursos em termos de faculdade, pós-graduação. Os meus filhos, eu conheço as crianças, os jovens, eles falam 2, 3 idiomas. Mas ele falava o seguinte, eu não consegui dar aos meus filhos a minha fé. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, eu fico preocupado com isso, porque eu ouvi isso há um tempo atrás, e hoje com filhos, eu penso o seguinte, eu não tenho que dar e satisfazer, agora aqui é a mensagem para os pais,
Você não tem que dar e satisfazer os desejos dos seus filhos. A sua obrigação como pai, discípulo de Cristo Jesus, é transmitir ao seu filho aquilo que você crê, a sua fé. Porque o que adianta o seu filho ganhar o mundo inteiro e ele perder o quê? A alma dele. Ele se tornar um incrédulo. Alguém que não ama Jesus. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Você trocaria todas as suas conquistas pela eternidade? Você trocaria tudo o que você tem pela eternidade? Você abriria a mão de tudo o que você tem pela eternidade? Mas eu não estou falando assim, se isso não te custasse nada. Se isso te custasse aquilo que você tem. Porque às vezes você olha para mim e fala assim, não, pastor, mas eu sei que Jesus não vai pedir, né? Então, provavelmente ele não vai pedir o que você tem. Mas o checkmate do apóstolo Paulo aqui para a gente é esse. Sabe por quê? Porque, veja, o apóstolo Paulo, ele abriu mão de tudo que ele tinha. O apóstolo Paulo, segundo as Sagradas Escrituras, ele fazia parte do Sinédrio. Dentro da cultura judaica, o Sinédrio é tipo assim, é o creme de la creme da sociedade judaica. Era o lugar da influência, do poder político e religioso, porque nós precisamos lembrar que o judaísmo do primeiro século, ele era político-religioso. Então, naquele momento, o Paulo, ou Saulo, ele fazia parte disso tudo. Ele tinha poder, ele tinha influência, ele tinha tanto poder e influência que ele, como judeu, ele também era considerado cidadão romano. O apóstolo Paulo, ele abre mão de absolutamente todo o poder e influência que ele tem para seguir o Cristo. E ele perdeu tudo. Tudo aquilo que talvez nas nossas listas de final de ano nós desejamos. Nós desejamos. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a despraticar as normas. E como a gente faz isso? Ajustando as lentes de como nós enxergamos a vida. O peso de glória, aquilo que Deus está oferecendo a você, é muito maior do que os seus leves e momentâneos sofrimentos. Mas existe uma outra coisa que Paulo também vai nos dizer aqui. Paulo vai nos mostrar, por exemplo, que... deixa eu continuar aqui. Paulo vai nos mostrar o seguinte: para despraticar as normas, mantenha a sua atenção no lugar certo. Para despraticar as normas, mantenha a sua atenção no lugar certo. Eu nunca vi uma sociedade tão distraída quanto a nossa. Eu acho que hoje talvez uma das maiores virtudes é a atenção. Esses dias, eu me peguei fazendo um negócio que eu nunca imaginei. Eu estava ao mesmo tempo assistindo um filme e olhando as redes sociais. Eu não sei se você já fez isso. Mas, assim, você não consegue. Você tenta. Uma hora a sua cabeça vai bugar, né? Porque você não... bugar é quando... Meu filho fala muito bugar, né? É quando dá tilt no processador, né? Dá tilt lá no processador. Então, vai dar um bug aí na sua cabeça e você não vai conseguir fechar os raciocínios ou prestar atenção em um lugar só. A nossa sociedade anda muito distraída. Distraída. Nós perdemos a atenção.
Já percebeu que nós não conseguimos ter uma conversa, um momento de comunhão sem abrir o celular? Já parou para pensar nisso? Que mesmo quando você está ouvindo um sermão, a sua cabeça, o seu cérebro, o seu corpo pede para você dar uma olhadinha no que está acontecendo nas redes sociais. Nós estamos numa sociedade das pessoas distraídas. Isso é uma realidade. Agora, perceba o que o texto diz. Assim, fixamos os olhos. Veja como o versículo começa. Assim, nós fixamos os olhos. O ato de você fixar os olhos é um ato de atenção. A ideia principal aqui é você dirigir a atenção para um lugar. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê. E aqui está o desafio. Perceba, mais uma tensão no texto de Paulo. Calma aí, eu vou fixar os meus olhos aonde agora? Não naquilo que se vê. Então, calma aí, aonde eu vou fixar os meus olhos? Porque perceba, se você já foi um atleta, quando você está competindo, por exemplo, em uma maratona, os seus olhos estão fixos aonde? Na linha de chegada. Na linha de chegada. Se você não é o primeiro da maratona, os seus olhos estão fixos no seu primeiro adversário. Porque você tem que transpor os adversários para ser o campeão. Então você tem que ter os olhos fixos em algum lugar para se tornar um campeão. Mais um dos nossos momentos coaches aqui. Então tenha os olhos fixos para se tornar um campeão. Olha só, hein? Se o cara faz o corte aqui, o pessoal que faz corte da pregação, não faça o corte somente dessa área, tá? Senão não vai ficar legal. Mas o texto, ele fala o seguinte: não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê, perceba, de novo, é transitório. Mas o que não se vê é eterno. Você precisa fixar os seus olhos em Cristo. Porque essa é a ideia principal do apóstolo Paulo. Você precisa ter a atenção do seu coração voltadas para o Cristo. É assim que você precisa romper as normas. Como que você vive de uma forma contracultural no meio da nossa cultura que exige as coisas? Como você diz não para as coisas? Qual é o seu modelo? Você parou para pensar nesse conjunto de coisas? Perceba, qual é o seu modelo? Pai, qual é o seu modelo de pai? Qual é o seu modelo de pai? Marido, qual é o seu modelo de marido? Homens, qual é o seu modelo de masculinidade? Masculinidade é um negócio agora que virou tóxico, né? Toda vez que você fala de masculinidade, tem um tóxico do lado. Mas como nós cremos que Deus fez homem e mulher, masculinidade tem uma masculinidade saudável bíblica. Quem é o seu modelo de masculino? E outras coisas também, nós podemos olhar para as mulheres. Quem são os seus modelos? Porque você precisa ter os olhos fixos em alguém. Então, em quem você, ou sobre que modelo você está construindo a sua vida? Eu já falei uma coisa para vocês, mas eu vou repetir. Vocês sabem, eu amo demais o meu pai. Meu pai é um modelo para mim em muitas coisas. Mas também eu aprendi com o tempo, e me tornando pai, que o meu pai não é perfeito. Como qualquer pai, como qualquer ser humano. Então não é demérito algum. E o meu pai, uma das sombras dele, nós podemos, ou defeitos, melhor dizendo, é que meu pai, ele era um workaholic.
Ele trabalhava, trabalhava, trabalhava. Porque ele aprendeu assim, esse era o modelo dele. Porque o meu avô era a mesma coisa. Trabalhar, 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 trabalhar. Quando o meu pai não estava trabalhando, ele estava trabalhando. Era um negócio assim. Toda hora que eu via meu pai ou conversava com ele, em algum momento ele estava fazendo o quê? Ou falando sobre o quê? Sobre trabalho. E eu percebi uma coisa, uma lacuna na minha criação. Que o meu pai, ele supriu todas as minhas necessidades, mas ele não foi um pai presente. Em alguns momentos, porque ele estava o quê? Trabalhando. Daí, quando eu me tornei pai, qual foi o primeiro modelo que eu fui buscar como pai? Aquele que eu tive. E o meu filho está aqui, ó. Na primeira coisa ele vai dizer que não estou mentindo. É ou não é, meu amor? Tá vendo? Então, uma das coisas que o meu filho me vê eu fazer o tempo todo é trabalhar. Ele veio. E eu sei, isso é o modelo. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo um outro tipo de modelo. O modelo que quebra, ou que, melhor, aperfeiçoa o modelo do meu pai. O modelo de Jesus, ele não rasga o modelo que eu tinha e joga fora. E diz, não, esse modelo está errado, você precisa ter um modelo novo. Não! O que Jesus faz na minha vida é aperfeiçoar aquilo que o meu pai não conseguiu fazer. Então hoje, eu tenho a mesma paixão pelo trabalho que o meu pai me passou. Mas eu sei que eu preciso ter tempo com meu filho. Então eu faço coisas que meu pai não fazia. Por exemplo, o meu pai não me levava... Eu gostava de jogar futebol, já falei isso para vocês nessa noite. Meu pai nunca me levou para jogar futebol. Nunca. Não tenho raiva, não preciso fazer psicologia, não preciso fazer nada daquilo que o pessoal faz para perdoar. Está perdoado. Entrou para conta da história. Mas eu sei que meu pai nunca fez isso. Meu pai nunca foi na beira de campo torcer num jogo meu. E eu sei que eu preciso romper com esse modelo, ou melhor, eu preciso aperfeiçoar esse modelo em Cristo Jesus. Então o que eu faço? Eu sigo o modelo de Cristo investindo no meu filho. Eu vou ver o meu filho jogar bola. Tá certo, eu passo um pouco de nervoso, porque quando ele erra um passe, eu grito, eu torço assim visceralmente pelo time do meu filho, e ele sabe disso, e ele está aqui na frente para não me deixar mentir. Mas o fato é esse. Qual é o modelo? Para onde você está olhando? Em quem você tem a atenção? Você precisa romper, ou melhor, você precisa aperfeiçoar os modelos que você teve. Você precisa aperfeiçoar os modelos que você teve. E a única forma de você aperfeiçoar os modelos que você já teve na sua história é olhando para o Cristo. É olhando para o Cristo. É tendo o Cristo como aquele que é o modelo perfeito de todas as coisas. O Cristo é o modelo perfeito de como ser um bom homem, um bom marido, um bom filho, uma boa esposa também. O Cristo é o modelo perfeito para cada ser humano. Essa é a imagem do Cristo. Então, se você deseja ter um 2024 diferente do seu 2023, eu quero convocar e pedir para você que o seu modelo seja Cristo. O seu modelo precisa ser o Cristo. Porque perceba mais uma vez, Paulo, mais uma vez, ele usa a ideia do contraste aqui. Ele fala, não é aquilo que se vê, mas aquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas o que não se vê
é eterno. Você precisa buscar os seus modelos nas coisas eternas. E parar de ter os olhos somente naquilo que é transitório. Pensando nisso, eu queria fechar com o último texto. O texto de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, as coisas invisíveis se tornam o quê? Visíveis. Você quer ter um 2024 diferente? Você precisa viver o seu 2024 pela fé. Para trazer aquilo que é invisível à forma visível. Junto com esse texto, eu gostaria de convidar você a se colocar em pé e juntos nós lemos talvez o texto que para mim é o texto mais emocionante das Sagradas Escrituras, que é o texto de Hebreus 12. Vocês podem ler comigo? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha e do pecado. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentando-se à direita de Deus, pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Que esse texto abasteça o seu coração durante o próximo ano. Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e nós queremos colocar os nossos corações diante do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes nós vivemos por aquilo que vemos. Nós vivemos, ó Deus, por aquilo que nós podemos provar. Mas neste momento, Senhor, nós queremos desrespeitar essas normas da nossa cultura. Nós queremos despraticar essas normas culturais, ó Deus. E nós queremos viver por aquilo que nós não vemos, mas por aquilo que nós cremos. Nós cremos, ó Deus, no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós cremos no amor derramado. Nós cremos na ação do Santo Espírito de Deus. Nós cremos que esse Deus tão grande e tão poderoso, através do sacrifício de Jesus, veio morar, habitar em nossos corações. Nós cremos, ó Deus, naquilo que é invisível. Nós cremos, ó Deus, que através da fé, nós podemos obter e temos obtido as promessas que estão nas Sagradas Escrituras. Nós cremos que através da fé, Senhor, em Cristo Jesus, para a glória de Deus, nós podemos experimentar o melhor desta terra, Pai. Então, Senhor, olha para este povo aqui reunido nesta noite
se compadece de nós na sua soberania e derrama sobre nós, ó Deus, no próximo ano, as ricas bênçãos do Senhor, ó Pai. Que os nossos corações, ó Deus, não se desanimem diante das lutas e dificuldades que surgirão, porque elas surgirão, ó Deus. Nós lidamos com a realidade, mas a fé que nós temos no Senhor pode transformar a realidade, Senhor. O Senhor, ó Deus, pode transformar toda a maldição em bênção. O Senhor fez isso na vida de José, o Senhor pode fazer isso nas nossas vidas. Quando o teu reino se aproxima, Deus, tudo é transformado, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, que em nome de Jesus, nós possamos viver esse 2024 mais no teu reino, Senhor. Mais próximo do teu reino. E nós queremos, ó Deus, nessa noite, fazer uma antiga oração que os primeiros discípulos faziam. Maranata, vem Senhor Jesus, porque nós precisamos do nosso Senhor. Vem, ó Deus, e estabelece a tua justiça. Traga, Deus, aproxime a nova Jerusalém, Pai. Essa deve ser a nossa oração, esse deve ser o nosso anseio. Deus, nós não queremos ganhar o mundo inteiro, mas nós queremos ganhar o teu reino, Senhor. Faz em nós através do teu Santo Espírito. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção e encerrar o nosso encontro. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez nessa noite. Muito obrigado por esse tempo de reflexão, desafio aos nossos corações. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.